Prezados alunos e alunas do curso de Física, bom dia. Estamos na sala de aula do Instituto de Física da UFAL, onde iremos ministrar a segunda aula da disciplina Física 4, intitulada Equação da Onda Eletromagnética. Nesta aula, iremos tratar como as ondas eletromagnéticas planas são geradas a partir dos campos elétrico e magnético que estão variando em função da posição e do tempo. Estes campos, como estabelecidos pelas equações de Maxwell, são linearmente polarizados, perpendiculares entre si, se propagam na direção x e só dependem de x e t. A figura nos mostra esta situação onde o campo elétrico está na direção y e o campo magnético na direção z. A fim de determinarmos a equação de uma onda eletromagnética, vamos relacionar os campos elétrico e magnético a partir das equações 1 e 2. A equação 1, que representa a lei de Faraday, nos mostra como o campo elétrico é induzido em um condutor devido à variação do fluxo do campo magnético em função do tempo. Já a equação 2, que representa a lei de Ampere e que foi amplamente discutida na aula 1, nos mostra que existem duas fontes de campos magnéticos, ou seja, a corrente de condução e a corrente de deslocamento, onde o fluxo elétrico atua como fonte do campo magnético. Para simplificar nossa dedução sem perda de generalidade, iremos considerar a situação no espaço livre de carga, de modo que a lei de Ampere será agora representada pela equação 3. Inicialmente, vamos considerar a equação 1. Na figura, temos um retângulo com largura dx e altura L, situado no plano xy. Determinaremos a integral de linha dada pela equação 4 em torno deste retângulo. No topo e no fundo da figura, observamos que o produto escalar é igual a zero. Como você justifica este resultado? Do lado direito do retângulo, a integral será dada pela equação 6. Aqui, se faz necessário lembrar a necessidade de se ter cursado as disciplinas Cálculo 1 e 2. Portanto, não iremos discutir os detalhes matemáticos que nos levam a esta conclusão. Usando os mesmos argumentos matemáticos, a integral do lado esquerdo será dada pela equação 7. Estamos considerando que o campo magnético atua na direção z, de modo que o fluxo deste campo através da área do retângulo será dado pela equação 8. Substituindo os resultados obtidos nas equações 7 e 8 na equação 1, temos que a taxa de variação do campo elétrico em relação a x será igual a menos a taxa de variação do campo magnético em relação ao tempo, como mostrado na equação 9. Agora, iremos considerar a equação 3 e, de modo semelhante ao realizado anteriormente, calcular a integral de linha em torno do retângulo situado no plano XZ, cuja largura é dx e o comprimento é L. Como mostrado na figura, vemos que o campo magnético está variando em função de x para um determinado instante t. A equação 10 nos dá o resultado desta integral. Como já dito, o procedimento foi idêntico ao realizado para o campo elétrico. O fluxo do campo elétrico através do retângulo é dado pelo produto da intensidade de E pela área do retângulo, de modo que, quando diferenciamos o fluxo em relação ao tempo, obtemos o resultado dado pela equação 11. Substituindo as equações 10 e 11 na equação 3, obtemos que a integral de linha do campo magnético escalar, ds, nos fornece uma relação entre a taxa de variação do campo magnético em relação a x e a taxa de variação do campo elétrico em relação ao tempo, como dado pela equação 12. Agora, vamos diferenciar mais uma vez a equação 9 em relação a x, quando obtemos a equação 13, que representa a equação da onda eletromagnética em termos do campo elétrico. Do mesmo modo, diferenciamos a equação 12 em relação a x, obtendo a expressão 14, que representa a equação da onda eletromagnética em função do campo magnético.
a determinação da velocidade de propagação de uma onda eletromagnética. As equações 13 e 14 possuem a mesma forma da equação geral de uma onda. Este conteúdo já foi abordado na disciplina Física 2. Como os campos devem satisfazer a estas equações, eles se comportam como uma onda cuja configuração se desloca através do espaço com uma velocidade definida por c igual a 1 sobre a raiz quadrada de μ0 vezes ε0. Comparando as duas equações, vemos que a velocidade da onda será dada pela equação 15. Na figura, mostramos a representação de uma onda eletromagnética linear polarizada que se propaga na direção x, onde os campos elétrico e magnético variam em função do tempo e cujas equações serão discutidas na próxima sessão. Determinando as expressões para os campos elétrico e magnético. Por representar uma onda, os campos elétrico e magnético variam em função de x e de t pelas expressões dadas pelas equações 16 e 17, onde ômega é a frequência angular dada por 2πf e k é o número de onda dado por 2π sobre lambda, como mostrado na equação 18, o que nos leva à determinação da velocidade de propagação da onda. Derivando as equações 16 e 17, cujos resultados são representados pelas equações 19 e 20, e considerando a equação 9, mostramos que a razão entre as intensidades dos campos elétrico e magnético é igual à velocidade de propagação da onda, c. Também, das equações 16 e 17, observamos que a relação E sobre B será igual a c. Assim, concluímos a nossa segunda aula, mostrando a partir das equações de Maxwell e do conteúdo já estudado na Física 2, como os campos elétrico e magnético variam em função de x e de t. Na próxima aula, sobre a natureza da luz, faremos um breve relato de como os cientistas chegaram à conclusão que a luz nada mais é do que uma onda eletromagnética e daremos início ao estudo da ótica geométrica.